Entender. Secretário, nossa crítica ela é muito pontual, a péssima condição das estradas de uma maneira geral, e nesse 1 ano e meio até agora de governo Sartori, e nenhuma grande medida em relação às rodovias foi feita. Tem alguma coisa para sair do papel aí? Não, essa é a questão. Em primeiro lugar, essas críticas são corretas, são justas, são pontuais e verdadeiras. Isso não tem a menor dúvida. A nossa pedida para poder entrar no ar é que nós fizemos muitas coisas, sim. Muitas coisas foram feitas. Mandei, inclusive, para a Rosana algumas fotos de estradas novas que nós estamos refazendo. Acontece que o cenário, quando nós assumimos, era de um caos total em praticamente todas as estradas do estado, e não vai nenhuma crítica a ninguém aí. Era um cenário, era constatação. Nós fizemos uma programação de tentar fazer com que houvesse uma reconstrução das estradas, o que foi feito na grande parte do estado. Se vai naquela região de Erechim lá, foi feito todo um trabalho em que houve a recuperação, e aquela história, se você tem 1.000 aviões que levantam por dia, a notícia é do que cai. E nós temos algumas estradas pontualmente muito ruins mesmo, né, e que estão sendo foco das nossas atenções. Existem problemas contratuais, problemas de licenciamento, problemas com as empresas que nos impedem muitas vezes de fazer um trabalho que tem que ser feito. Por exemplo, estradas que a Rosane ontem falou com muita propriedade ali entre Espumoso e Soledade. Pois é, secretário, eu tenho a impressão de que eu dou azar, porque parece que todas as estradas que eu passo, elas estão horríveis. Passei em 3 diferentes e uma pior que a outra. E ali, por exemplo, entre Soledade e Espumoso, ela está sem buracos. Tem aquele trecho do contorno de Soledade que tem um buraco grande ali. Realmente aquele é muito grande e nós chuvas essa semana não foi possível fazer. As duas estradas, tanto Soledade a Espumoso como Soledade Barros Cassal, elas estão licitadas e foi ganha a licitação por uma empresa para fazer o trabalho completo de recuperação delas. Aí uma terceira empresa entrou na justiça contra a Pavia, que agora conseguimos negociar para que saia da justiça e o trabalho seja feito. Então existe o dinheiro que foi conseguido inclusive no governo passado, vamos ser justos, e a obra não foi realizada por uma medida judicial de uma empresa que se sentiu prejudicada quando houve a licitação. Isso significa, secretário, então, que agora, resolvido o problema judicial, a 332, que é essa estrada que liga a Soledade... Vai ser restaurada e ficar com essa aí que tu viste as fotos que estão contigo aí. E essa, a de Barros Cassal também? A mesma coisa. Mesmo a 400 que tu passaste lá também, foi o mesmo caso. Tinha uma empresa Arcol que estava no trecho, que não tinha condições de fazer. Nós ficamos negociando para que não se judicializasse o processo. Ela saiu e entrou a segunda licitante, que já está trabalhando nela. Então nós recuperamos aí muitos quilômetros. Ali no Crema Serra, praticamente mais de 100 quilômetros tem estradas novas, mas que não aparece, que não tem problemas, e é justo que as reclamações sejam feitas nas estradas que estão ruins. Vou te dar mais 3 estradas que nós vamos iniciar essa semana para de chover. A 377 entre Joia e Capão do Cipó, a 241 lá entre São Vicente e São Francisco do Sul. Vamos ter que entrar de novo na 360, que foi recuperada e já está com buracos de novo. Então nós estamos permanentemente trabalhando, recuperando, deixando as estradas em condições de trafegabilidade, e pontualmente eu até agradeço a vocês essas colocações que foram feitas com pertinência e verdadeiras, para que a gente possa atuar respondendo no momento em que o governo federal parou com as estradas do Rio Grande do Sul, parou de fazer a 116, parou com a 290, parou a 386 que estava quase pronta. Nós, além de fazer essa recuperação, e que foi grande, e que está sendo grande, nós estamos pagando em dia todos os nossos fornecedores que têm um atraso federal de até 7, 8 meses. Ou seja, fizemos um pouco menos, adquirimos uma relação de confiança com o prestador, porque pagamos a todos eles, não tem nenhum com atraso. É uma nova maneira de fazer. E estamos aqui com 3 projetos que precisam ser realmente, nós temos êxitos nele. Primeiro, é essa questão da dívida lá em Brasília, que esperamos tenha resultado para que a gente possa fazer novos empréstimos e fazer alguns trechos listados. Os outros 2 é a modificação da EGR para tornar uma empresa realmente capaz de entrar com competitividade das concessões, mudando o foco dela de uma empresa criada para pedágios, e ela passará para concessões, fazendo com que ela tenha a possibilidade de ter concessão por 30 anos e com isso dar suas praças de pedágios
para, por exemplo, na 287 fazer o trabalho que tem que ser feito numa estrada que foi aceita pelo Estado com problemas estruturais tremendos, que precisa mais de 100 milhões de investimento, e o faturamento da EGR são 200 milhões. Pois é, secretário, eu queria falar justamente da 287. Só te completando aqui, Rosa. Então, a 287, a estrada tem que ser toda restaurada, e ali permanentemente abrem buracos quando chove. O que nós fizemos imediatamente? Tapamos com asfalto frio, assim que para de chover, e foram 5 meses de chuva ano passado, se restaura pequenos trechos, mas ela não está em condições de nós chamarmos de uma estrada pedagiada. Não está, e nós reconhecemos isso, apesar de todo esforço do pessoal da EGR, tem muitos trechos ali que tu passa e fica com raiva de passar numa estrada. Agora, é uma estrada que não tem uma política tarifária, é uma concessão que não tem uma política de mercado capaz de poder responder como empresa pedagiada. Agora, as outras estradas da EGR, a 240, a 122, eu te mandei fotos, estão em ótimas condições, estão fazendo um bom trabalho. Aquela estrada precisa de 100 milhões de investimento para recuperar toda a base dela. Agora, não justifica ter buraco. Isso não justifica. Até mandei ver isso aí quando tu reclamasse ali que buraco não pode ter. Se tem que tapar imediatamente, não pode ter. Secretário, não é só buraco, ela tem três problemas que eu constatei. Aqueles camalhões, os buracos e o acostamento, que é um horror, e principalmente se formam buracos ali no na divisa com o acostamento, e que se torna muito perigoso num dia de chuva. Passei também no viaduto de Santa Cruz, ali do Fritz e Frida, que já era para estar pronto, e parece que não fica até o final do ano, porque a sensação que a gente tem vendo tudo que ainda falta demora bastante. O senhor tem um cronograma para nos dar sobre o viaduto de Santa Cruz? Eu passei a procurar não dar mais prazo sobre as conclusões, vou te dizer por quê. Primeiro, os problemas estruturais são verdadeiros ali. Esses camalhões são problemas de estrutura. A estrada tem que ser reaberta, tem que colocar tachão, refazer a base, senão isso vai continuar acontecendo. E para isso é importante que a EGR ela possa captar a empresa, porque é uma empresa pública, vai continuar pública, e com isso ela possa, tendo a garantia de 30 anos de concessão, fazer esse empréstimo e fazer esse investimento, que são mais de 100 milhões, e precisa ser feito mesmo. Ou então não cobra mais pedágio. É isso aí, concordo contigo plenamente. Aquele viaduto ali, de outubro a dezembro, choveram 60 dias. 60 dias. E nesses dias de chuva, tu não consegue trabalhar nesses trechos. Toda a previsão que nós fizemos agora está chovendo de novo. Você não para de chover, a gente não consegue trabalhar. Não há falta de orçamento para aquele viaduto ali. O que houve foi a falta de condições de trabalhar praticamente 3 meses. A mesma coisa acontece em relação a 115, que houve aquele trecho onde caíram 40 metros de estradas, e nós demos uma resposta pronta para aquela situação, restabelecendo o trecho em 2 mãos, fazendo a licitação, a pedido dos prefeitos. Começamos em janeiro para poder manter o fluxo para o Natal Luz, recuperamos a estrada entre Nova Petrópolis e Gramado para dar fluxo naquela estrada, e está sendo agora praticamente concluído em fim de abril, tempo recorde em se tratando de estado. Foi muito rápido, não foi demorado. Nós estamos falando aqui, secretário, estão surgindo dúvidas de todos os cantos do Rio Grande do Sul. E tem muitos problemas. Vamos traçar Vamos só para o secretário concluir a parte do Gramado ali, porque até agora, há quanto tempo nós estamos com aquele trecho ali com problemas, secretário? A gente pensa sempre no Japão, que recupera uma estrada em 7 dias, mas nós não estamos querendo nem chegar perto do Japão, que já faz mais de um ano, né, secretário? Vamos ver as obras que nós temos aqui de transposição da Cristóvão Colombo, a entrada da Ceará. Vamos comparar com o Brasil, né? Agora, as obras que são de menor volume, por exemplo, naquela chuvarada caiu a ponte de Santa Maria 287, em 5 dias recuperamos. A 342 entre Ivorá e Faxinal recuperamos em 5 dias. Entre Faxinal e Nova Palma recuperamos em 10 dias. Agora caiu lá a 307 em Campinas das Missões, já mandamos fazer. São obras que são de menor volume, são obras que são rápidas. Não, mas por que tanta demora nessa de Gramado? Porque... Mas não tem demora, Rosana. Foi feita, tu tem que fazer o projeto, tu tem que fazer a licitação e tu tem que executar a obra. Não há nenhum atraso, o cronograma está rigorosamente cumprido. Nós tivemos tempo de chuva que não pôde trabalhar. Lamentavelmente, aqui no Brasil, tu tens que fazer todos esses trâmites. Primeiro, os prefeitos pediram que nós fizéssemos um trabalho para restabelecer o fluxo no Natal Luz. Nós conseguimos fazer que 2 mãos funcionassem até o começo de janeiro. Depois que terminou o Natal Luz, aí nós começamos a fazer a obra. O projeto da obra já estava sendo feito.
terminou o projeto, se começou a execução da obra e ela vai fazer em 4 meses. Agora, é uma obra que quem não viu o estado em que ficou esses 2 trechos da estrada, não sabe a dimensão dela, é muito grande. Foi uma obra extremamente grande, que vai ser concluída em final de abril, começo de maio, se não parar de chover. Sim. A RS 640, região central do estado, entre Cacequi e Rosário do Sul. Vai ser retomada agora. Quando? Essa semana vai ser retomada. Ela foi feita uma parte dela e vai ser retomada. Bem como a 241 entre São Vicente e São Francisco. No mesmo trecho, já citei ela aqui. O pessoal de TAPES, secretário, quer saber da 717, que já era promessa do governo passado de prioridade das prioridades, não foi feita. Já começou, Rosane. Já está em obras, 717 e 715. De TAPES ali e também de Sentinela, todas elas começaram essa semana. Já semana passada. Já está sendo recuperada. Com o trabalho de restauro, e vai deixar lá em nova igual essas estradas que tu estivesse aí, as fotos de acesso. Já estão trabalhando lá, Rosane. Tá, secretário... Também tivemos que fazer ali um processo de recuperação, de recomposição, todo de um contrato que foi feito e está trabalhando. A 324 de Passo Fundo, a Nova Palma está pronta, a 453 na Serra está pronta. Então são vários trechos prontos. Agora tem muito a fazer. Te digo assim que os municípios estão com as estradas municipais destroçadas, não é só o estado, as estaduais. A gente sabe, secretário, que as estaduais estão ruins, as federais estão ruins, as municipais estão ruins, mas a pessoa, evidentemente, quando ela trafega, ela paga o imposto, ela quer saber que a estrada esteja boa. Não, o que eu quero dizer para a população gaúcha, Rosane, não é que esses problemas não existem, é que o Estado não está parado. Pelo contrário, nós estamos trabalhando como nunca e fazendo recuperações como nunca, apesar das dificuldades. Tanto é que nós fizemos a recuperação de uma estrada ali, veja bem um exemplo, entre Carazinho e Chapada, uma estrada de chão, 30 quilômetros, que há 30 anos não tinham trabalho. Eu recebi uma placa por causa disso. Veja bem a estrada de chão. E quantas nós recuperamos estradas de chão, que são mais de 5 mil quilômetros sob responsabilidade do Estado, pela safra. Agora, algumas não tem como fazer, foram muitas chuvas. Ontem veio o prefeito de Salvador do Filho, me trouxe umas fotos e teve a decência e disse, essa solução de ontem, não leve em consideração, mas veja como é que ficou. Choveu ontem, acabou com a estrada. Foi um dilúvio, né? Então... Secretário, não tem vez que o senhor entre aqui no Gaúcha Atualidade que não venham mensagens, as pencas dos nossos ouvintes, querendo saber. E a 118, secretário Pedro Westphalen? A 118, Rosane, ela está com todo o diagnóstico pronto, o cronograma financeiro pronto, já foram começadas as obras ali este ano, e eu tenho a convicção que nós vamos fazer com que ela realmente tenha um andamento capaz de ter a sua conclusão em definitivo. Foi feito, eu disse que não investiria nada na 118, enquanto nós não tivéssemos um diagnóstico completo, um gerente para a obra. Tudo que tem que ser feito nela foi apresentado ao governo do Estado, foi dadas as opções que ele tem para fazer esta obra, e as execuções já começaram esse ano. Existe um organograma, um fluxo financeiro para este ano e para o ano que vem e para 2017. Essa obra ela está realmente nas prioridades do governo. Agora, eu te disse também que não iniciaria, como disse a todos os prefeitos e todas as reuniões que tive, que eu não mentiria para ninguém. Se nós não tivermos uma fonte de financiamento, nós vamos ter que lamentar e dizer que esses trechos de estrada vão continuar como estão. E é o que nós estamos fazendo. O orçamento que o senhor tem para esse ano, para as estradas, qual é? Não, é pequeno. Por exemplo, a CID, por exemplo, que é um dinheiro que vem, do governo federal. Se esperava 120 milhões. Sabe quanto é que vai vir? 53 milhões. Sim, mas aí... 50% a menos. Mas aí é uma receita que o governo já está contando como menor, mas assim... Não, já estou contando com isso aí. Sim. E a queda de ICMS vai ter também tem dinheiro do Tesouro Livre. Depende da arrecadação. Nós esperamos que em Brasília se cumpra a lei, que é fazer com que haja cobrança de juros simples da dívida do Estado. Com isso se abre o espaço fiscal. Nós temos alguns financiamentos internacionais feitos no governo anterior que estão sendo utilizados. O próprio governo está fazendo esforço para do Tesouro Livre fazer com que haja dinheiro das conservas na recuperação de trechos de estrada. Então você tratar com orçamento em que as variáveis dependem do ICMS também é difícil. Existe uma previsão, existe um desejo.
Nós precisamos de 9 milhões por mês para fazer a parte de conserva nas estradas. Se eu conseguir 5, eu vou ficar faceiro. Mas não é que o governo não queira colocar, é o que o governo pode colocar. O que nós estamos fazendo é pontualizando esses trechos que estão realmente em más condições. E dando andamento aos outros trechos, que são os acessos. Temos 20 acessos em andamento, temos estado de restauro em andamento, demos ordem de início na sexta-feira a 170 quilômetros de recuperação no CREM-Erechim, que estava trancado há anos. Nós conseguimos destravar, conseguimos superar as dificuldades contratuais, financeiras, administrativas. São mais de 170 quilômetros, que se somam aos 170 quilômetros do Crema-Serra, e já vão quase 400 quilômetros de estrada a serem recuperadas neste ano. Então, não é pouca coisa. Acontece que o cenário era muito ruim, né, Rosane? Não, secretário, eu sou testemunha de que o cenário era ruim, a gente entende as dificuldades financeiras do Estado. Agora, o que nós estamos dizendo aqui, e os nossos ouvintes mandam, olha, centenas de mensagens, eu evidentemente não vou dar conta de todas elas, é que a pessoa passa nas estradas e constata que elas estão em péssimo estado. Eu queria lhe perguntar, para a gente encerrar, secretário, já que não podemos falar trecho por trecho, sobre eu sei que uma das suas metas é a concessão da 324. Essa estrada que nós chamamos de Estrada da Morte e que já se passou 1 ano e meio do governo Sartori e nada de a licitação ser colocada na rua. Sei que tem um projeto para ser votado na Assembleia, mas a pergunta que eu lhe faço é: por que tanta demora, secretário? Dia 3 de maio vence o prazo do regime de urgência. Esse projeto foi o ano passado para a Assembleia e acabou numa composição de votação sendo retirado. E lá foram feitas várias sugestões de planejamento que faz o projeto, considerou junto conosco nos transportes, uma opção de modificações, que foi melhorado o projeto e está reenviado na Assembleia para ser feito. Da mesma maneira que as concessões federais que foram lançadas no ano passado, e nós fomos controlados, até hoje não saiu do papel. São demoras do Estado. Agora eu espero que dia 13 o Parlamento entenda todas as dificuldades, todas legítimas, reclamações todas que são feitas são verdadeiras, até porque eu faço 2.000 quilômetros por fim de semana e passo por essas estradas, e sofro as mesmas dificuldades que sofrem os usuários, mas também nós temos que dizer que o governo não, o que eu quero aqui nesse momento é dizer que o governo não está parado, está fazendo e fazendo muito. Eu te mostrei o que está sendo feito, da maneira e com a qualidade que está sendo feito, num momento que a federação parou de fazer tudo. Nós começamos a pagar todos eles em dia e até com isso fazendo que possam as empresas se recuperar e atuar de maneira eficiente numa prestação de trabalhos realmente efetivo. Tá. Agora, dentro da realidade financeira que nós temos, que é essa, e por isso é fundamental esses projetos de concessão e 10R serem feitos, porque nesse caso as estradas de maior fluxo, que tem o maior custo para o Estado, vão sair da mão do Estado, que vai poder usar esse dinheiro naquelas estradas que têm menor fluxo. Tá certo. Secretário, muito obrigado pela sua atenção, pela resposta aí aos nossos questionamentos e bom trabalho para o senhor. Eu que te agradeço. Só o último pontinho que eu gostaria de fazer para vocês aqui é em relação ao aeroporto de Santo Anjo, que desde 2010 estava parado e que nós focamos no aeroporto de Santo Anjo dentro de um programa do governo estadual de incentivo à aviação regional. Superamos todas as dificuldades administrativas, financeiras, e vai ser inaugurado dia 22 de maio. É o único aeroporto que tem um financiamento do Estado e da Federação concluído no PROFAC, que é um programa federal. Tá. A SAC fez festa, foi a única obra que foi concluída desse projeto por determinação do governador e pela pertinência da nossa secretaria. Abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigado, secretário Pedro Westphalen.